Então vamos lá. Nós estamos estudando aqui, módulo 7 e fiquei de ver com vocês agora, na minha opinião, o grande finale, de tudo que nós estudamos até agora sobre improbidade administrativa. Ainda tem que ver o procedimento. É o grande finale que vai acabar. O grande finale de que vamos fechar um raciocínio. Então você falou para mim que nós estudamos os 3 atos de improbidade: o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação de princípios administrativos. O enriquecimento ilícito, que está no artigo 9º, dano ao erário, que está no artigo 10, a violação de princípio, que está no artigo 11. 9, 10 e 11. Tá bom. São os atos de improbidade, Enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação de princípio. Ok. Paralelo a isso, o que eu tenho que fazer agora para ficar craque? Eu tenho que reler com constância os incisos. O que é com constância, professor? Pelo menos 3 vezes por mês até o dia da minha prova. Eu faço isso. Para dar aula, você tem que fazer também. Por quê? Porque isso você tem que ter um conhecimento para quando te cobrarem na prova você perceber de imediato que não é enriquecimento ilícito, que é dano erário, ou que é enriquecimento ilícito, não é violação de princípio. Você identificar. Legal? Legal. E aí, tecnicamente, academicamente comigo agora, em sala de aula, comparar os atos e as sanções. Aí a gente não deixa nada a dever. E qualquer pergunta que o examinador fizer de atos de improbidade, você vai saber responder. Vamos começar fazendo uma comparação. Comparação de quê? Comparação do enriquecimento ilícito com dano ao erário e a violação de princípios administrativos. Comparar o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. E o que nós vamos comparar, professor? Vamos comparar a conduta, se a conduta é por ação ou por omissão, o elemento subjetivo, dolo ou culpa, os pressupostos, exigíveis, se precisa, os pressupostos dispensáveis, o que não precisa, e o rol, se é taxativo ou exemplificativo. Vamos começar? Vamos começar com a conduta. Olha aqui, O enriquecimento ilícito, a conduta é ação. Legal? O dano ao erário pode ser ação ou omissão. A violação de princípio, ação ou omissão. O elemento subjetivo, tanto o enriquecimento ilícito, quanto o dano ao erário, quanto a violação de princípio, todos eles só podem ser por meio de dolo. Pessoal, não existe mais improbidade culposa. Não existe mais improbidade culposa. Desde 2021, com a Lei 14.230 de 2021, não existe mais improbidade culposa. Qual é o pressuposto? O que eu preciso para ter enriquecimento ilícito? Eu preciso do enriquecimento ilícito. O que eu preciso para ter dano erário? Eu preciso do efetivo dano ao erário, ou seja, comprovar um efetivo prejuízo para a administração. E o que eu preciso no artigo 11? Eu preciso da violação dos princípios administrativos. Então, para configurar a improbidade do artigo 9º, eu preciso do enriquecimento ilícito. Para configurar a improbidade do artigo 10, eu preciso do efetivo dano ao erário. Para configurar a improbidade do artigo 11, eu preciso da violação dos princípios administrativos. Legal? Qual é o pressuposto dispensável? Ou seja, o que eu não preciso para poder caracterizar o enriquecimento ilícito? Não preciso do dano ao erário. Ué, professor, o cara enriqueceu de forma ilícita, ele desviou dinheiro da administração pública, mas efetivamente não houve um prejuízo à administração. Por quê? Porque o dinheiro desviado foi pago por uma empreiteira. Mesmo que não tenha dano erário, tem enriquecimento ilícito. O que eu não preciso para configurar o dano erário? O enriquecimento ilícito. Olha que coisa interessante. Olha aqui rapidinho.
Vamos fazer um joguinho de palavras. Para configurar o enriquecimento ilícito, eu não preciso do dano ao erário. E para poder configurar o dano ao erário, eu não preciso do enriquecimento ilícito. Olha que maneiro. Então, eu configuro o enriquecimento ilícito, né, a conduta do artigo 9º, mesmo que não exista dano ao erário. Eu configuro o dano ao erário, a conduta do artigo 10, mesmo que não exista o enriquecimento ilícito. E eu configuro a conduta do artigo 11, né, ou seja, a violação de princípios administrativos, né, para ter violação de princípio administrativo, eu não preciso do dano ao erário e muito menos do enriquecimento ilícito. Ou seja, existe dano ao erário mesmo sem, né, existe dano ao erário. Existe violação de princípio mesmo sem dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para configurar a conduta do artigo 9º, do enriquecimento ilícito, eu não preciso do dano ao erário. Para configurar a conduta do artigo 10, o dano ao erário, eu não preciso do enriquecimento ilícito. Para configurar a violação de princípios administrativos, a conduta do artigo 11, eu não preciso nem do dano ao erário e nem da violação, né, e nem do enriquecimento ilícito. Eu não preciso do dano ao erário e nem do enriquecimento ilícito. Ou seja, é o que a doutrina chama, né, de pressupostos dispensáveis. Não é necessário. Por isso que eles são pressupostos dispensáveis. Ou seja, de novo, para ter enriquecimento ilícito, eu não preciso do dano ao erário. Para ter dano ao erário, eu não preciso do enriquecimento ilícito. Para ter violação de princípios administrativos, eu não preciso do dano ao erário e muito menos do enriquecimento ilícito. Opa, tirei aqui. Perfeito? São o que nós chamamos aqui, de pressupostos dispensáveis. Se tiver, não tem problema nenhum, mas não é essencial para poder configurar. Ou seja, não é essencial para eu ter enriquecimento ilícito que exista dano ao erário. Não é essencial. Não é essencial para eu ter dano ao erário que exista enriquecimento ilícito. Não é essencial. Não é essencial para eu ter violação de princípio administrativo que eu tenha dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Ok? Perfeito. E por fim, o rol, né? O rol do enriquecimento ilícito é exemplificativo, o rol do artigo 9º. O rol do dano ao erário do artigo 10 também é exemplificativo. O rol do artigo 11, o artigo da violação dos princípios administrativos, é taxativo. E aí o asterisco aqui, porque isso aqui está para o STF tomar uma decisão para ver se confirma ou não esse entendimento. Então vamos lá, revisando mais uma vez. Deixa eu só apagar aqui, para a gente poder fazer uma comparação de respeito. Você nunca mais confundir em prova, porque tudo isso aqui que eu coloquei aqui é pegadinha. Tudo isso aqui que eu coloquei aqui é pegadinha. Pegadinha, né, das maldosas, tá? Tudo isso que eu coloquei aqui é pegadinha. Vou tirar aqui. Vamos lá, Como é que é a conduta? A conduta é, do artigo 9º, o enriquecimento ilícito é uma ação. Do artigo 10, dano ao erário, ação ou omissão. Do artigo 11, violação de princípio, ação ou omissão. Como é que é o elemento subjetivo? Do enriquecimento ilícito, dolo. Do dano ao erário, dolo. Da violação de princípio, dolo. Porque não existe mais no Brasil improbidade culposa. Não existe mais. Acabou desde 2021. Tá bom. Quais são os pressupostos exigíveis? O que eu preciso para configurar, né, o artigo 9º? Eu preciso do enriquecimento ilícito de fato e de direito.
Para configurar o artigo 10, eu preciso do efetivo prejuízo, o efetivo dano ao erário. Para configurar o artigo 11, eu preciso da violação de um princípio administrativo previsto no artigo 11. Legal? Legal. E quais são os pressupostos dispensáveis? Os pressupostos que nós não precisamos. Olha aqui, ó. Para configurar o enriquecimento ilícito, eu não preciso do dano ao erário. Para configurar dano ao erário, eu não preciso do enriquecimento ilícito. Para configurar a violação de princípio administrativo, eu não preciso do dano ao erário e muito menos do enriquecimento ilícito. Eu não preciso do dano ao erário e muito menos do enriquecimento ilícito. Ok? Ok. E aí, pessoal, para você entender, o rol do artigo 9º do enriquecimento ilícito, ele é exemplificativo, porque outras leis podem tratar do tema. O rol do artigo 10 do dano ao erário também é exemplificativo. Também é exemplificativo. Legal? E o rol do artigo 11 da violação de princípio administrativo é taxativo, lembrando que nós estamos aguardando um pronunciamento do STF para ver se confirma ou não esse entendimento, que o artigo 11, que trata da violação dos princípios administrativos, é um rol taxativo, tá bom? Pessoal, é isso aqui que vai ser perguntado na sua prova. Eles vão misturar essas informações todinhas sobre os atos de improbidade administrativa, ok? Ok. E aí, pessoal, preste bem atenção. Olha, eu preciso saber com vocês agora as sanções. Ou seja, cada ato de improbidade administrativa, do artigo 9º, 10 e do artigo 11, ou seja, enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação de princípio administrativo, cada um desses atos de improbidade, eles têm sanções típicas. Legal? Eles têm sanções típicas, ok? Lembrando que, olha aqui, se eu quiser fazer um resumo com vocês sobre as sanções típicas da improbidade administrativa, quais são as sanções típicas da improbidade administrativa? Sanções que estão no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Quais são essas sanções típicas? 1. A perda. Perda de quê? Perda de bens e valores, Perda de bens e valores que o agente público obteve de forma ilícita. Perda de bens e valores acrescidos ao patrimônio do agente público de forma ilícita. 2. Uma outra perda. Qual é a outra perda? Perda da função pública. Perda da função pública se o agente ainda tiver a função pública. Legal? 3. Qual é a terceira? A suspensão dos direitos políticos, Quando eu falo em suspensão dos direitos políticos, isso aqui é diferente de declaração de inelegibilidade, Aqui, ó, o agente público não pode votar e não pode ser votado. Ou seja, aqui ele não vota e nem é votado. Ok? 4. Uma multa civil. O pagamento de uma multa de caráter civil. E gera uma certa discussão aqui para afirmar que a improbidade ainda continuaria sendo um ilícito civil. E por fim, a 5ª, a proibição. Proibição de quê? De ter relacionamento com quem? Com a administração pública, O agente condenado por improbidade, ele ficaria proibido, por exemplo, de receber um incentivo tributário.
Legal? Ele não pode ter nenhum relacionamento direto com a administração pública. Essas aqui, ó, são as sanções por improbidade administrativa. Correto? Correto. Ó, somando a essas sanções por improbidade administrativa, né, eu ainda tenho o ressarcimento integral ao erário. E aí, pessoal, ó, de forma técnica, ressarcimento integral ao erário não é pena. Se você for ler o artigo 12, que trata das sanções de improbidade, lá não tem o ressarcimento integral. A gente costuma dizer que o ressarcimento integral é uma consequência da condenação por improbidade. É como se fosse um fruto da condenação por improbidade, não é pena. Pena por improbidade são essas aqui, ó. Isso aqui é pena. Perda da função, perda de bens e valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de ter relacionamento com a administração pública. Isso é pena. O ressarcimento integral não é pena. Ressarcimento integral ao erário é uma consequência, é um desdobramento, é um fruto da condenação por improbidade. Legal? Perfeito. Tanto é que você vai ver comigo que todas essas sanções aqui, ó, estão no artigo 12, as 5 sanções, elas prescrevem, elas são prescritíveis. O ressarcimento ao erário, ele é imprescritível. Então já começa a diferença por aí. Né? Não é sanção típica. Bom, tá bom. E eu tenho que ver com vocês, né, a dosimetria, o dosamento dessas sanções. Então vamos ver as sanções e as sanções aplicadas ao enriquecimento ilícito, ao dano ao erário e à violação de princípios administrativos. Vamos lá? Olha aqui, vamos começar. Perda de bens e valores. Né? No enriquecimento ilícito tem? Tem. Então, aquele sujeito que enriquece de forma ilícita, né, ele pode ser condenado à perda de bens e valores. Perda da função pública. No enriquecimento ilícito tem? Tem. Ou seja, aquele sujeito que enriquece de forma ilícita, o agente público que foi condenado por enriquecimento ilícito, ele corre o risco de perder a função pública dele. Suspensão dos direitos políticos tem? Tem. O agente público que enriquece de forma ilícita, ele pode ter seus direitos políticos suspensos por até 14 anos. Olha a quantidade, gente. 14 anos, o camarada não vai poder votar e nem ser votado. Até 14 anos. Multa civil tem? Tem. O agente público condenado por enriquecimento ilícito, né, ele pode sofrer uma multa civil, né, correspondente ao valor, né, do acréscimo patrimonial. Ele vai ter que pagar uma multa correspondente ao valor que ele acresceu ao seu patrimônio, enriquecendo de forma ilícita, que ele acrescentou ao seu patrimônio ilicitamente. Por fim, proibição de manter relacionamento com a administração pública. Tem? Tem. Né, pelo prazo não superior a 14 anos, ou seja, até 14 anos. Que eu queria que você percebesse que o cara que enriquece de forma ilícita, o artigo 9º, é a sanção mais grave de todas. Por isso que eles podem sofrer todas as sanções de improbidade, mais o ressarcimento ao erário. Legal? Então, por isso que, né, o enriquecimento ilícito, ele é seríssimo. Porque o cara pode, o agente público que enriqueceu de forma ilícita, ele pode sofrer todas essas sanções. Legal? Legal. E todas elas com um patamar lá em cima. Aí a gente vai entrar aqui agora, né, no dano ao erário. No dano ao erário, né, é o ato de improbidade que tem uma gravidade mais ou menos grave. Ele nem é, né, o menos grave de todos, que é a violação de princípio, e nem é o mais grave de todos, que é o enriquecimento ilícito. Ele tem uma gravidade média. Ele é mais ou menos grave. Perfeito? Perfeito. E aí, ó, vai ter perda de bens e valores, perda de bens, né? Perda de bens e valores ilícitos? Sim. Vai. Vai ter perda da função pública? Sim. Vai ter perda da função pública.
Epa, não está arriscando? Vai ter suspensão dos direitos políticos para aquele que causa dano ao erário? Vai. Né? O agente público que causa dano ao erário, ele pode ter os direitos políticos dele suspensos. Mas ele pode ter o direito político dele suspenso por quanto tempo? Por até 12 anos. Preste bem atenção, ó. Aquele que enriquece de forma ilícita, ele pode ter o direito político dele suspenso por até 14. Aquele que causa dano ao erário pode ter o direito político dele suspenso por até 12. É diferente, tá? Vai ter multa civil? Sim. E a multa civil é de que valor? É no valor equivalente ao valor do dano. Quando eu tenho enriquecimento ilícito, a multa civil é no valor do acréscimo do patrimônio ilícito. Ou seja, o quanto o cara enriqueceu de forma ilícita é o valor da multa. Aqui o valor da multa é equivalente ao valor do dano, ou seja, o valor do dano é referencial para calcular a multa. Legal? Legal. E vai ter proibição de se relacionar com a administração pública? Vai. Pelo período de quantos anos? Pelo período não superior a 12 anos, ou seja, até 12 anos. Ou seja, para aquele que enriquece de forma ilícita, a proibição de se relacionar com a administração é não superior a 14 anos. Para aquele que causa dano ao erário, a proibição de se relacionar com a administração é não superior a 12 anos. Então nós vimos aqui, ó, só apagar aqui, né, que, olha aqui, o enriquecimento ilícito é o mais grave de todos os atos de improbidade, o dano ao erário é o mais ou menos grave e a violação de princípio é a menos grave. Né? É o menos grave, né, dos atos de improbidade. Se eu fosse fazer uma gradação como os estatutos gostam, né, a violação de princípio seria, né, um ato de leve, né, o dano erário seria média gravidade e o enriquecimento ilícito seria, né, de grande gravidade, ou seja, leve, médio ou grave. Tá? O enriquecimento ilícito é o mais grave de todos. O dano erário tem gravidade média, né, e a violação de princípio tem gravidade leve. Perfeito. E por isso, pessoal, quando um agente público viola princípios administrativos, das 5 sanções, ele só pode sofrer 2. Quais são elas? O agente público que viola princípio administrativo, né, ele pode ter perda de bens e valores? Não. Ele pode sofrer perda da função pública? Não. Ele pode ter seu direito político suspenso? Não. Ele pode sofrer multa civil? Sim. E essa multa civil é de que valor? De até 24 vezes o valor da remuneração dele. 24 vezes o valor da remuneração do agente público que aprontou. Ele pode sofrer proibição de se relacionar com a administração? Sim. Só que pelo prazo de até quanto tempo? Pelo prazo não superior a 4 anos. Pessoal, o que eu fiz aqui com vocês? Eu peguei todas as sanções e eu comparei. Né? Eu comparei todas as sanções, né, do enriquecimento ilícito. Vamos lá. O agente público que enriquece de forma ilícita. Quais são as sanções que ele sofre? Ele sofre perda de bens e valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, multa civil no valor do acréscimo do patrimônio ilícito e proibição de se relacionar com a administração pública por um prazo não superior, ou seja, até 14 anos. O agente público que causa dano ao erário, o que ele vai sofrer? Ele vai sofrer perda de bens e valores, ele vai sofrer, né, perda da função pública, ele vai sofrer suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. E quando eu falo vai, fica a critério do juiz, né? Ele pode sofrer. Ele pode sofrer uma multa civil no valor do dano e ele pode sofrer a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Agora, o cara que viola princípio administrativo, ele não tem a perda de bens e valores, ele não tem a perda da função pública, ele não tem a perda dos direitos políticos, mas ele tem, ó, multa civil no valor de até 24 vezes o valor da remuneração dele, do agente público que aprontou, e ele pode sofrer
né, a proibição de se relacionar com a administração por um prazo não superior, ou seja, até 4 anos. Pessoal, o que você vai fazer? Você vai tirar um postcard, um print dessa tela, você vai organizar no seu caderno as suas anotações, e você sabe que no dia da prova o que ele faz é confundir essas sanções aqui. Por exemplo, falar que o cara, né, que viola princípio administrativo, o agente público que viola princípios administrativos, ele pode ter perda de bens e valores. Não, não pode. A lei não permite mais ele perder bens e valores. Legal? Na verdade, nunca permitiu. Perfeito? Perfeito. O que na sua prova vai fazer é complicar tudo isso daqui. Então você vai ter que separar as sanções para quem enriquece de forma ilícita, as sanções para quem causa dano ao erário e as sanções para quem viola princípio administrativo. Separado das sanções, o que você vai fazer? Você vai colocar no seu caderno bonitinho e vai ficar fazendo um estudo comparado e muitas questões sobre esse assunto. Ou seja, você viu comigo todas as sanções por improbidade administrativa aplicado regradamente a cada um dos atos de improbidade. Lembrando que o ressarcimento não é pena de improbidade, né? Ele é uma consequência, um desdobramento dos atos de improbidade. Perfeito? Perfeito. Penas são essas aqui. Antes da gente avançar para estudar 10 observações sobre as sanções de improbidade, eu queria falar com vocês quando eu falo assim, ó, o que é proibição de manter relacionamento com a administração pública, né? Ou seja, você anotou no seu caderno aí, ó, que a última sanção de improbidade é a proibição de se relacionar com a administração. Professor, o que é proibição de ter relacionamento com a administração? É essa aqui, ó. É a proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, né? Ainda que por intermédio de pessoa jurídica ao qual seja sócio. Sócio majoritário. Querido, preste atenção. O cara que é condenado por improbidade, e aí por improbidade em qualquer dos atos de improbidade, para a administração, por um certo período, ele morre. Legal? Porque não pode mais ter relacionamento com a administração pública. Não ter relacionamento com a administração é isso aqui, ó. Proibição de contratar com o poder público, de receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício, direto ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica ou seja sócio majoritário. E eu tenho que estudar com vocês sobre essas 5 sanções aqui, ó. Eu tenho 10 observações. E para cada observação dessa aqui, ó, tinha uma novela da época, não estou lembrado qual era, né, que falava assim, ó, cada mergulho é um flash. Cada observação dessa é uma questão de prova. Legal? Uma possível questão de prova. Vamos juntos? Vamos juntos. Ó. Primeira observação. Todas essas sanções são aplicadas pelo Poder Judiciário, né? Tem gente que acha que as sanções por improbidade, essas sanções aqui, ó, essas 5 sanções, elas são aplicadas pela própria administração pública. Não. Né? Só quem pode aplicar essas sanções aqui, ó, é juiz de direito. Depende de um processo judicial. Né? Então, somente o Poder Judiciário é que pode aplicar essas sanções. Perfeito? Então, todas essas sanções são aplicadas pelo Poder Judiciário. O juiz não precisa aplicar todas as penalidades. Você viu comigo que a improbidade administrativa ela pode gerar até 5 sanções. Aqui, ó, ela pode gerar até 5 sanções. Perda de bens e valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de se relacionar com a administração. Dessas 5 sanções, o juiz, cara, ele pode aplicar todas, ele pode aplicar uma, pode aplicar 2, vai depender de quê? Da dosimetria. Então, elas podem ser aplicadas de forma isolada, quando o juiz aplica uma, 2, ou de forma cumulativa, quando o juiz aplica uma com outra. Legal? Perfeito. Então, não precisa o juiz aplicar as 5. Ele pode, inclusive, aplicar só uma. Bom? Tá bom. Segunda observação. Estas sanções só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença.
Eu acho meio óbvio, né, gente? Você querer que o agente público fique com o direito político dele suspenso antes do trânsito em julgado, você pode, às vezes, ver a improbidade se transformada numa arma de sensacionalismo político, né? Então, a regra é, eu só vou ver essas sanções aqui, ó, produzindo efeitos, eu só vou ver essas sanções sendo aplicadas, todas elas, após o quê? Após o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado. Todas elas. Legal? Legal. Para efeitos de contagem de prazo, né, da suspensão dos direitos políticos, você viu que, né, o agente público, né, que é condenado por improbidade, ele pode ter os direitos políticos dele suspensos. Legal? Por exemplo, né, se ele for condenado por improbidade, por enriquecimento, isso, ele pode ficar com os direitos políticos suspensos até 14 anos. Ou seja, até 14 anos sem votar ou ser votado. Se for por dano ao erário, você viu comigo que os direitos políticos podem ser suspensos até 12 anos. Até 12 anos sem votar ou ser votado. Isso aqui é muito sério, né? E de quando eu começo a contar esse prazo? Ó, a contagem do prazo para suspensão dos direitos políticos, porque, ó, esgotando esse prazo, né, o cara volta, o agente público volta, o sujeito volta a poder votar e ser votado, né? Então, para ele, né, de quando começa a contar esses 14, esses 12 anos, ó, o prazo da sanção de suspensão de direitos políticos computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, às vezes, né, até a decisão do tribunal, do colegiado, né, e a decisão, o trânsito em julgado, né, da sentença condenatória, cara, já passou o tempo. Isso acontece, né? Já passou o tempo. E aí, obviamente, ou já passou o tempo, ou se não passou, esse tempo aqui, ó, ele é computado. Vai ser contado retroativamente, né, o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, será contado o prazo, tempo, né, retroativo. Perfeito? Perfeito. Quarta observação. Quando uma só conduta ofender simultaneamente os artigos 9, 10 e 11, deverá o magistrado, o juiz, utilizar do princípio da subsunção, né? E a sanção mais grave absolve a menos grave, né? Subsunção ou consunção. Olha aqui, o que acontece? Às vezes, irmão, ó, o agente público pratica um ato, vou chamar de ato X, que ao mesmo tempo o ato X é enriquecimento ilícito, é dano ao erário e é violação de princípio administrativo. Isso é muito comum. O agente público praticar, né, uma conduta e a conduta ao mesmo tempo ser. Legal? Isso aqui não é, como é que se diz? Isso aqui não é algo de outro mundo, isso aqui acontece todos os dias. Qual é a solução para isso? Aplica-se a mais grave. Então, se o agente público praticou um ato que ao mesmo tempo é enriquecimento ilícito, dano erário e violação de princípio, aplica, né, a pena do enriquecimento ilícito. Por quê? Porque enriquecimento ilícito, você viu comigo, é a mais grave das sanções. Legal? Agora, se o agente público praticou um ato, vamos chamar de ato Y, que ao mesmo tempo é dano ao erário e violação de princípio administrativo, o que a gente faz? Aplica a sanção do dano ao erário. Porque quando eu comparo o dano ao erário com violação de princípio, as penas do dano ao erário, elas são maiores do que as penas da violação de princípio administrativo. Sempre aplicando a sanção mais grave quando eu tenho aqui uma concorrência de condutas, ou seja, uma concorrência de tipos, né? Ou seja, uma única conduta, ela se enquadra em mais de um tipo de improbidade. Isso é muito comum, tá? Isso aqui acontece todos os dias, todas as horas. Quinta observação. Todas essas sanções têm caráter extra penal.
O que é isso? Né? Infelizmente, improbidade no Brasil não é crime. Por que infelizmente? Porque, obviamente, né, eu acho que deveria ser crime hediondo. Você tirar dinheiro, você criar uma situação que pode faltar remédio nos hospitais públicos, para mim tinha que ser crime hediondo. Sexto, a perda da função atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da improbidade administrativa. Vou junto aqui, peraí. Ficou muito legal, vamos lá. Na época da improbidade administrativa. Aqui, ó. No caso de enriquecimento ilícito, pode o magistrado, de forma excepcional, estender os demais vínculos, considerando, né, as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Pessoal, isso aqui era muito comum, né? O cara praticou improbidade como prefeito, ele virava senador. Quando saía a condenação dele, ele que praticou improbidade como prefeito, ele perdia o cargo de senador. Né? Hoje, né, isso não seria possível. Por quê? Porque a lei diz que a perda da função ela tem que atingir, né, o mesmo vínculo, né, de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha, né, com o poder público. Legal? Na época da cometimento da improbidade. Então, quando praticou a improbidade, ele era prefeito, ou seja, agente do poder executivo municipal, ele agora é senador, agente do poder legislativo federal da União, né, ele não poderia perder. Por que ele não poderia perder? Simples. Porque ele mudou a natureza do cargo. Legal? Legal. Agora, quando se tratar do enriquecimento ilícito, você já sabe, né, que é a sanção mais grave de todas. É possível que, de forma fundamentada, né, o juiz fale assim, ó, quando o prefeito Xício enriqueceu de forma ilícita, eu sei que ele agora é senador, que teoricamente eu não poderia decretar a perda da função como senador, mas eu vou decretar em razão da gravidade. Por quê? Porque, segundo indícios comprovados no processo, quando o prefeito Xício enriqueceu, desviando 100 milhões de reais da saúde e da educação. Em razão da gravidade, eu vou, né, decretar a perda da função do cargo de senador. Legal? Isso aqui dá um problema danado, até mesmo, né, a questão de perder o cargo de senador dá um problema danado, em razão da prática de ato administrativo, mas é assim que pode acontecer no caso concreto. Legal? Perfeito. Sétimo. Segundo o STF, a expressão perda de cargo alcança também a cassação da aposentadoria. Legal? Então, deixa eu explicar aqui rapidinho. Ó. O agente público, ele praticou um ato de improbidade, né, em 2021. Em 2022, esse agente público aposenta. Legal? E o processo dele está em andamento. Ele aposentado, teoricamente, ele não tem como mais perder o cargo. Por que não tem como mais perder o cargo ou função? Porque ele já está aposentado. Qual é o entendimento do STF? A improbidade praticada quando estava em atividade vai gerar a perda da aposentadoria, ou seja, a cassação do benefício de aposentadoria. Ele vai perder a aposentadoria dele. Por quê? Porque quando ele ainda estava em atividade, ele praticou um ato de improbidade administrativa. Bom? Tá bom. Oitava observação. O valor da multa pode ser aumentado até o dobro. O valor da multa pode dobrar. Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade.
Ou seja, quando o valor da multa aplicada pelo juiz for considerado muito baixo para o agente público vai tirar isso aqui de letra, for ineficaz para poder ele aprender, o juiz pode dobrar o valor da multa. Legal? Aumentar até o dobro. Nono. Em se tratando de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei, a sanção se limitará à aplicação de multa. A sanção se limitará à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Ou seja, quando a gente percebe que a improbidade tem uma ofensa mínima, por exemplo, o cara causou um dano ao erário, de R$10.000. Okay? A administração pública pode se contentar com a aplicação da multa, com o ressarcimento do dano ao erário, e a perda dos valores obtidos, caso ele tenha obtido algum valor. Nesse caso aqui, como ele só causou dano ao erário, eu acho que nem teria como se aplicar a perda de valor. O que eu queria que você guardasse é isso aqui, ó. Se eu estou diante de um ato de improbidade administrativa, uma improbidade administrativa menor ofensa, se fosse uma improbidade administrativa de menor potencial ofensivo, o agente pode sofrer até 2 sanções mais o ressarcimento. Quais são as 2 sanções que o agente público pode sofrer? A multa e a perda de bens, perda de valores, se por um acaso ele pegou alguma coisa para ele. Perfeito? Então, aquele ato de improbidade administrativa de menor ofensa, de menor potencial ofensivo, vai gerar multa, perda dos valores, mais o ressarcimento. Legal? Ou seja, vai gerar só isso daqui. Por quê? Porque é algo de menor potencial ofensivo. Você viu comigo desde o começo desse módulo, né? Essa novidade aqui, ó, ela foi trazida pela Lei 14.230, 2014. 2021. Estudou essa teoria aqui comigo? Aqui, só pegar aqui rapidinho. Você estudou essa teoria comigo no começo desse módulo. Foi? Foi. Aqui, ó. Com a ideia, de nós discutirmos o medo causado pela improbidade administrativa. Tá aqui. Onde esse medo causado, pela improbidade, pelos múltiplos órgãos de controle, causavam medo no agente público, teoria do medo, e esse medo fazia com que o agente público se engessasse, ele não quisesse mais agir, teoria do apagão. Então, a teoria do medo e a teoria do apagão, elas foram amenizadas, elas foram suavizadas, elas buscaram a suavização pela Lei 14.230, 2021. Ou seja, essa lei, ela trouxe um amenizar no medo, ou seja, o medo que o agente público tem de agir e ser punido por improbidade, legal? E esse medo que fazia com que o agente público desse nele um apagão, que o agente público não quisesse mais agir. Ou seja, esse medo que gerava o apagão, ele foi amenizado pela Lei 14.230. Essa lei 14.230, ela visa reduzir ou eliminar o medo que o agente público tem de ser punido, ou seja, dando mais segurança ao agente público para agir. Legal? É isso aqui mais ou menos que a gente está estudando agora. Só descer aqui. 10 observações, nós estamos na... Aqui, ó. Aqui. Então,
nessa de reduzir o medo que o agente público tem, quando ele pratica uma improbidade de menor potencial ofensivo, de menor ofensa, né, ele vai sofrer poucas sanções. Eu não posso deixar ele sem sanção, mas eu vou reduzir, né, reconhecendo que a improbidade foi, né, de pequena monta. E a grande vantagem aqui, ó, é que o agente público não perde o cargo ou a função, né? Ele pode, sim, sofrer multa, perder valores e ser condenado ao ressarcimento, mas ele continua no serviço público. Perfeito? Perfeito. 10º, ocorrendo lesão ao patrimônio público, a reparação do dano, né, deve deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminais, cíveis e administrativas. Pessoal, o que era muito comum? Era muito comum isso daqui, ó. O agente público ele ser punido na esfera penal, né? E aqui, ó, ele já pagava um valor, né? Já fazia um acordo, uma delação premiada e pagava um valor. Já tinha feito um ressarcimento. Aí ele era condenado na esfera civil, e lá ele pagava outro valor. Por exemplo, ele fez lá um acordo de leniência. Ele era condenado na esfera administrativa e lá ele pagava outro valor. Por exemplo, no PAD, né, ele foi condenado a pagar um valor. E aí, quando chegava na improbidade, ele era condenado a pagar outro valor. Qual era o entendimento? O pessoal falava assim, ó, os valores são independentes, hein? Hoje, qual é o entendimento? O valor que ele vai pagar, né? Então ele tem que pagar aqui, ó, 10 milhões, né, por improbidade administrativa, pela multa da improbidade administrativa. Desculpa, pela reparação, né, na improbidade administrativa. Então, né, reparando o dano, né, por condenação por improbidade, ele tem que pagar 10 milhões. Mas ele já pagou 2 milhões na esfera penal, 2 milhões na esfera civil e 2 milhões na esfera administrativa. Ou seja, eu vou subtrair dos 10, 6 milhões. Na verdade, ele só vai ter que pagar 4. Por quê? Porque os 10 milhões que ele foi condenado ao ressarcimento por improbidade administrativa, na esfera da improbidade, tem que subtrair o que ele já pagou na instância criminal, civil e administrativa. Legal? E aí, então, vai sobrar um valor de 4 milhões de reais. Eu acho até justo, né? Porque senão, o cara, né, teria a vida dele encerrada ali mesmo e é uma pena de morte às avessas. Legal? Legal. E com isso, pessoal, a gente termina e começaria a tratar agora, ó, do procedimento sancionatório de improbidade. A fase de investigação e a fase judicial. Eu vou fazer com vocês agora aqui uma revisão para a gente poder avançar e aí, obviamente, a gente partir para o próximo tópico. Legal? Só fazer aqui, ó, revisão, Câmara da Verdade. Olha aqui, rapidinho. Pessoal, preste bem atenção. Nós tratamos dos 3 atos de improbidade. Estamos aqui em praticamente 4 blocos tratando dos 3 atos de improbidade, né? O enriquecimento ilícito, que é uma ação dolosa, o dano ao erário, que é uma ação ou omissão dolosa, e a violação de princípios, que é uma ação ou omissão dolosa. Você viu comigo que para cada ato de improbidade desse, o artigo 12 da Lei de Improbidade estabelece sanções. Sanções, né, que vão desde a perda, né, de bens e valores até a proibição de se relacionar com a administração pública. Aí você tem que pegar cada um desses atos e ver quais são as sanções. Você viu comigo que quanto às sanções, nós temos 10 observações. Você tem que pegar as observações e bisurar cada uma delas. Por fim, você viu comigo que todas essas sanções, né, elas devem ser aplicadas por um juiz. Você não viu comigo? Viu. E que por isso é necessário, deixa eu só abrir aqui, é necessário um processo, né, um procedimento, né, administrativo investigatório e depois um processo judicial, né, sancionatório, um processo judicial para poder aplicar as penas. O que nós vamos estudar no próximo bloco?
Vamos estudar esse procedimento administrativo investigatório, legal? Que pode ser geralmente, né, o inquérito civil público ou um PAD, e depois a ação de improbidade. A ação no Ministério Público para que um juiz aplique ou não as penas por improbidade administrativa. As penas, se viu comigo, estão no artigo 12 da Lei de Improbidade. Perda, né, de bens e valores, perda da função pública, multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de se relacionar com a administração e o ressarcimento como consequência da improbidade administrativa. Legal? Somente o juiz pode aplicar essas sanções e é o que nós vamos ver no próximo bloco. É VAPT e VUPT. Eu já estou voltando.